Anos Dourados. Oferecimento Mr. Magic, que tem a espuma mágica que destrói a gordura da cozinha. Mr. Magic é da Family. Sustagem, sustenta e alimenta em 6 sabores diferentes. Casa Corretora, com exposição da Fina Flor da Tijuca, Rua Conselheiro Olegário 34. E Molico, sinta-se bem com Molico. Oferecimento Perdigão, a marca que confia no que faz. E Pollywood Tramontina, o super cabo de madeira que resiste a tudo. Os eleitores ainda têm muitas dúvidas. É o caso do adestrador de cães Pedro da Silva Filho. Dia da eleição, posso votar de bermuda? Não há nenhuma exigência de traje para votar. Vai depender do humor do presidente da mesa. A comerciante catarinense Rosângela Miranda Vieira também tem uma dúvida. Se eu rasurasse a minha cédula, que procedimento eu tomaria? Se o eleitor rasurar a cédula quando ainda estiver na cabine de votação, pode pedir outra ao mesário. A cédula rasurada será destruída na frente do eleitor. Outra dúvida é da operária cearense Helena Ramos. Eu gostaria de saber se eu, votando em branco, estou beneficiando algum candidato. O voto em branco não beneficia candidato algum. O voto em branco é computado à parte, devendo aparecer nas estatísticas finais da eleição. Vote. Faça você a democracia. Oferecimento Perdigão, a marca que confia no que faz. E Pollywood Tramontina, o super cabo de madeira que resiste a tudo. RJTV. Oferecimento Só Software, a loja que tem todos os programas para o seu computador. 399-7878. Boa noite. O RJTV começa agora com os assuntos que fizeram as manchetes do dia. A reação do município. A Prefeitura do Rio decide entrar na Justiça contra o bloqueio das contas determinado pelo Banco Central. O prefeito garante que não vai renunciar. Final feliz. Termina bem o sequestro do menino Caio, de 2 anos de idade. Ele foi sequestrado ontem à tarde pelo empregado da casa dele na Barra da Tijuca. Não custa sonhar. As casas lotéricas ficam cheias por causa do prêmio acumulado da Sena. 1 bilhão e 400 milhões de cruzados. Eu nem sei o que eu faço. Não sei mesmo, na hora, né? Quase na hora dentro. 40 homens da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar fizeram no início da noite mais uma revista no complexo penitenciário da Frei Caneca. O pedido foi feito pelo diretor do presídio, porque haveria armas brancas e de fogo em poder dos presos. Apesar do clima tenso, não houve incidentes durante a revista. A polícia não encontrou nenhuma arma entre os presos. Uma comissão formada por 5 promotores começou hoje a apurar as responsabilidades pelas 13 mortes nos presídios. Hoje eles se reuniram para discutir os caminhos que o inquérito deve tomar. Os promotores já decidiram que os presos não devem ir até a delegacia para prestar depoimento. Eles acreditam que há pessoas de fora dos presídios envolvidas nos assassinatos. Tudo leva a crer e nós temos indícios que outras pessoas de fora serviram de ligação entre os internos para a prática dos crimes. Então nós vamos apurar tudo isso e posteriormente mover contra todos a ação penal. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio declarou hoje estado de calamidade pública no setor de saúde do município do Rio. É a primeira vez que isso acontece em 30 anos. O secretário municipal de saúde disse que vai convocar os funcionários a trabalhar em locais próximos de onde moram. Se a emergência do município do Rio de Janeiro fechar, a população sofrerá tremendamente, já que é a rede da Secretaria Municipal quem presta o grande atendimento de emergência nesse município. Agora, alguma coisa está sendo feita concretamente com relação a esses funcionários que são os mais prejudicados pela falta de dinheiro e que não estão podendo ir aos hospitais? Nós vamos tentar, mais uma vez, o Vale Transportes com o Sindicato das Empresas de Ônibus e
solicitar que os nossos funcionários se apresentem aos hospitais próximos de sua residência, mesmo que não estejam lotados nele, a fim de reforçar o pessoal nesse momento difícil que o município do Rio de Janeiro atravessa. A Praia do Leblon vai recuperar o antigo perfil. Pela primeira vez, o governo do estado está recolocando a areia na praia. A areia retirada pela dragagem do canal do Jardim de Alá está sendo colocada na Praia do Leblon. Em 50 dias de trabalho, a Superintendência Estadual de Rios e Lagos já depositou mais de 200 caminhões de areia. Os técnicos acreditam que em 15 anos a Praia do Leblon volte a ser o que era. Já começa a faltar energia em alguns bairros por causa da greve dos funcionários da Light. É o que você vai ver a seguir. Com o cartão de crédito Bradesco, você decide na hora e tem até 40 dias para pagar. Cartão de crédito Bradesco, o cartão que decide. Hoje em dia, para comprar certo, é preciso ver os dois lados da questão. A garantia de quem vende, a maneira de pagar. Mas sob qualquer ponto de vista, eu garanto, a solução é o consórcio Eldorado. O consórcio sem risco. Toda a linha Ford com a nossa garantia de entrega. Venha conferir. Avenida Rio Branco, 108, 26º andar. Telefone 221-3886. Os auxiliares de administração escolar decidiram em assembleia realizada agora à noite parar por 24 horas na próxima terça-feira. Eles querem reposição salarial de 41,32%. São 40 mil trabalhadores em todo o estado e vão deixar sem funcionar cerca de 4 mil estabelecimentos de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, além dos cursos livres. A greve dos funcionários da Light já começa a prejudicar o fornecimento de energia em alguns locais. A Light é responsável por 20% de fornecimento de energia do estado. A maioria dos 14.100 funcionários da Light está em greve desde a 0 hora de hoje. A direção da Light já pediu reforço à Polícia Militar para garantir a entrada dos funcionários na sede da empresa. Os 33 setores de atendimento espalhados pelos 24 municípios que a Light atende não estão funcionando. Por isso, alguns locais da cidade já estão sem luz. É o caso, por exemplo, das ruas General Tasso Fragoso e Nina Rodrigues, no Jardim Botânico. Em Gardenia Azul, em Jacarepaguá, uma indústria está parada por falta de energia. Mas a área que mais preocupa a direção da empresa é o centro da cidade, que é servido por 8 cabos subterrâneos. 2 queimaram. O reparo não pôde ser feito. E se queimar mais um cabo, grande parte do centro da cidade também vai ficar sem luz. A Light tem algum sistema de emergência para atender esses casos? Não, com um caso como esse eu estou impedido fisicamente pelo sindicato. A nossa greve não é pela greve. Nós queremos o atendimento das nossas reivindicações. Enquanto isso não for feito, a greve irá continuar e nós só vamos restabelecer os setores essenciais. O presidente da Light disse que a greve é política. Segundo Túlio Cordeiro de Mello, há um movimento comum dos funcionários de todas as empresas fornecedoras de energia. O tempo amanhã no Rio vai continuar nublado e pode chover durante o dia. A previsão é do Serviço de Meteorologia. A temperatura vai ficar estável. Uma boa noite e um bom final de semana. ZYB 511, Rede Globo Rio, neste sábado, 12:30, RJTV, primeira edição. RJTV. Oferecimento Só Software, a loja que tem todos os programas para o seu computador. 399-7878. Vale Tudo Internacional, em discos e fitas Som Livre. O alimento mais saudável e nutritivo que seu filho pode receber, você só encontra nesta embalagem. O leite materno. Tudo que uma criança precisa para crescer e se desenvolver, forte e com saúde. Amamente seu bebê no mínimo até 6 meses de idade. O leite materno é o alimento perfeito.
aprovado pelos rígidos controles de qualidade da natureza. Leite materno, o resto é imitação. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança. Hoje, no Corujão, um estranho fenômeno aterrorizando uma cidade. O carro, a máquina do diabo. 15 para as 3. Rica, bonita. Ela precisa escolher um marido. Sandra Dee, Maurice Chevalier. Com qual dos dois? 4:30. A história de uma menina carinhosa e dedicada. Meu avô, meu amigo. Com Henry Fonda. Hoje, no Corujão. Rede Globo. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. No Rio, um bebê de 2 meses é sequestrado e devolvido 25 horas depois. A sequestradora desistiu do resgate e a polícia já prendeu 2 envolvidos. Os metroviários de São Paulo entram em greve e 2 milhões de pessoas tiveram que procurar um outro meio de transporte. Na Polônia, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher se encontra com o líder sindical Lech Wałęsa. Um programa sobre racismo numa TV norte-americana termina em pancadaria envolvendo os entrevistados e o apresentador. E o primeiro acordo do Pacto Social é assinado por representantes do governo, dos trabalhadores e empresários. 94 produtos passam a ter os preços controlados. Vamos agora às notícias da noite. O Brasil coloca em dia o pagamento dos juros da dívida externa. O governo brasileiro pagou hoje 3,760 bilhões de dólares aos credores internacionais. Esse dinheiro é referente aos encargos da dívida externa, acumulados entre fevereiro e setembro de 87. Para fazer o pagamento, o Brasil usou 1,760 bilhões de dólares das reservas cambiais. Além disso, o governo contou com um empréstimo de 2 bilhões de dólares liberado agora pelos credores. Esse empréstimo de 2 bilhões de dólares será descontado de um outro maior de 5 bilhões e 200 milhões de dólares previsto no último acordo de renegociação da dívida externa. O pacto está assinado. Estão definidas as regras que vão reger o esforço de governo, empresários e trabalhadores. O acordo sobre preços e salários tenta colocar um freio na inflação, mas não tem força de lei. É um compromisso. Uma comissão especial vai acompanhar de perto os resultados. E o combinado é o seguinte: os preços só podem subir 30 dias após o último aumento. Os preços controlados pelo TIP vão seguir os índices determinados pelo Pacto Social. Quem garante é o negociador do governo, ministro Ronaldo Costa Couto. O ministro divulgou hoje uma nota esclarecendo os principais pontos do pacto e garantiu que o governo vai cumprir todas as regras estabelecidas no documento assinado nesta sexta-feira. O que for cipado será reajustado no máximo nesse índice de 26,5 para novembro e 25 para dezembro até 2 de janeiro, e o CIP observará essas regras. Quer dizer que o CIP é que vai determinar, junto com os empresários, no que se tratar de produtos cipados. Com relação aos demais preços que não são controlados, o 26,5 de novembro e os 25% de dezembro valem para todos os preços da economia. E o cálculo é a partir do preço vigente a 3 de novembro. O governo observará rigidamente esses limites. Nada impede que os preços subam menos que essas metas. E quem não cumprir? Quem não cumprir estará traindo o pacto social, estará traindo os consumidores, estará traindo a sociedade brasileira, estará boicotando uma esperança que germinou forte no coração de cada brasileiro. Se houver traição aos compromissos, e a nossa expectativa e esperança de que isso não ocorra, eu lembro que a adesão foi voluntária, mas se houver, cada entidade terá que se entender com aqueles que não obedecerem a esses compromissos.
Na nota divulgada hoje, o ministro informa que o documento assinado por empresários, trabalhadores e governo está à disposição de todas as entidades que queiram aderir ao pacto. O pacto pode representar muito mais do que um simples controle de preços conjugado a uma tentativa de manter o poder de compra dos salários. De Brasília, Alexandre Garcia explica por quê. Além de trazer uma nova divisão do poder, o pacto pode modificar a estrutura centralizada e toda poderosa do Estado brasileiro. A crise faz com que o Estado se abra e desça de nível para negociar em pé de igualdade com a sociedade, com os trabalhadores e com os empresários. O pacto não deu certo da outra vez quando teve a iniciativa do governo. Agora já começou com a iniciativa da sociedade, de empregados e patrões, que convidaram o governo a tomar parte, porque afinal o governo tem que entrar com as tarifas públicas e com o corte nos gastos públicos. Vão tratar disso na semana que vem. Negociadores do outro pacto que não deu certo e desse pacto me disseram que da outra vez não deu certo porque o governo tinha uma outra postura, dona da verdade e sem jogo de cintura. Desta vez, o negociador do governo já negociou sua própria vida em 1982, quando foi sequestrado por 4 bandidos com uma extensa ficha de homicídios. Pois ele salvou a vida. Ontem à noite, o ministro Ronaldo Costa Couto me contava que, em certo momento das negociações, teve que apelar ao patriotismo. E ficou emocionado quando lembrou disso, porque viu que todos punham o patriotismo acima de qualquer interesse de grupos. Os políticos estão fora de Brasília, não entraram, mas vão entrar, a reboque ou não. Porque, afinal, trabalhadores e empresários são os que pagam os impostos e são os eleitores. A cada 4 anos, eles podem admitir ou demitir os políticos. É a sociedade descobrindo a sua força através do pacto, descobrindo a força da democracia. O governo não pode mais administrar a economia por decreto, não pode baixar pacotes. A Constituição diz que qualquer medida tem que passar pelo Congresso. Por isso, os economistas já admitem, o governo e o país não têm outra saída fora do pacto. Pacto no lugar do choque, pacto no lugar do pacote, pacto no lugar do decreto. Com isso, a sociedade brasileira, via acordo nacional, passa a produzir os seus próprios objetivos, a calibrar as suas próprias soluções, assim, de baixo para cima do sistema e de fora para dentro do governo. O Congresso fica na posição de avalista, contentando-se o governo com a posição meramente arbitral. Os limites do pacto estão no possível e não no desejável. Pacto entendido não como um diploma de direitos, mas como um contrato de deveres. No mais, a discussão do pacto leva todos nós à redescoberta de uma verdade esquecida. A solução dos problemas do país não está mais no governo, e muito menos na figura isolada do ministro da Fazenda, qualquer que seja o titular do cargo. A economia somos nós. Nós temos de fazer parte da solução porque já somos parte do problema. No próximo bloco você vai ver o papel dos políticos na execução do Pacto Social. E Paulo Henrique Amorim entrevista 2 dos negociadores do pacto. Aguarde só um pouquinho. Portas e batentes Eucatex. Bonitas, duráveis e resistentes. Olá, rapazes. Oh, desculpe por isso, chefe. Porta é Eucatex. Vitaminas, proteínas, força, inteligência. Mocotó Embasa é excelente por 2 motivos. O Júnior fica com a geleia e a mãe fica com o copo. Mocotó Embasa ajuda a vencer. E a mãe fica com o copo. Dentes e gengivas precisam de uma limpeza perfeita e saudável. Dental Jet Arno.
Seu jato de água pulsante e regulável alcança todos os cantos da boca. Todos. Remove os resíduos, revitaliza gengivas e diminui os riscos de cárie. Pergunte ao seu dentista. Dental Jet Arno. O senador Mário Covas, um dos líderes do PSDB, disse em Belo Horizonte que vê com esperança a definição do pacto anti-inflação. É difícil de você antecipar qual vai ser o resultado final. Mas acho um sinal positivo que o meu partido vê com esperança o fato de que a sociedade civil toma em suas mãos a tarefa de tentar viabilizar soluções. Antecipar se essas soluções serão as melhores, se elas serão solução para todos os problemas ou não, é difícil de dizer. Mas você construiu uma determinada dinâmica que objetiva tentar amenizar, pelo menos, a incidência desse problema. Senador, e o papel dos políticos nesse pacto social? Eles entram onde? Pois é, eu acho que necessariamente qualquer medida que objetive normas, regras, legislação, etc., hoje necessariamente passa pelo Congresso. O Congresso recuperou grande parte dos seus poderes de natureza política, por isso eu acho que ele vai exercer, ou isoladamente ou em conjunto, um papel fundamental na solução desses problemas. E acho que ele tem que enfrentar esse desafio. E os desafios que o pacto traz para o dia a dia de cada brasileiro é o tema de uma entrevista do editor de economia da Rede Globo, Paulo Henrique Amorim. Ele conversou em nossos estúdios com 2 negociadores do pacto. O Pacto Social saiu do papel, ele agora é uma realidade. Vamos tentar ver como é que ele funciona na nossa vida de cada dia, no nosso bolso. Nós temos aqui o senhor Luiz Antônio Medeiros, ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, senador Albano Franco. Os dois são alguns dos principais líderes que tornaram esse pacto possível. Eu vou começar com o senador. Senador, qual é a garantia que o cidadão, o telespectador, pode ter de que os preços serão fixados em, no máximo, 26,5% agora em novembro? O telespectador terá a certeza e a garantia que os preços somente serão reajustados em 26,5% através de um compromisso do empresariado brasileiro. Compromisso esse que será acompanhado por uma comissão tripartite, governo, empresários e trabalhadores, e principalmente por você, consumidor, por você, homem e mulher da sociedade. Senhor Medeiros, o senhor está satisfeito com essa garantia de que os empresários tomarão esse compromisso de não aumentar mais do que 26,5%? Eu acho que é no máximo 26,6%, não é isso, Obama? Se puder aumentar menos, tem que aumentar. Eu acho que eles devem cumprir, pelo menos é um compromisso dele perante a nação. Agora, se a coisa não der certo, o responsável não é só o governo, o responsável também é os empresários, mas é fundamental que a população participe dessa fiscalização, os sindicatos participem, as entidades sociais, todos venham participar, o prefeito, o governador, todos têm que botar a mão na massa na luta contra a inflação. Senhor Medeiros, não existe uma diferença entre o tratamento dado aos preços e o tratamento dado aos salários? Os preços podem aumentar em até 26,5%. E os salários é a política que está aí, a política da URP, que por agora, por exemplo, em novembro está em 21%. Isso não é um prejuízo para o trabalhador? Sempre houve prejuízo para o trabalhador. O maior prejuízo para o trabalhador seria a inflação disparar. Toda vez que a inflação sobe, o salário do trabalhador cai. A hiperinflação significa desemprego para o trabalhador. Mas o salário pode aumentar mais do que a URP, desde que o trabalhador lute, que o seu sindicato vá à luta, participe, e é absolutamente legítimo que o trabalhador queira receber igual à inflação. Nós também propusemos, o governo aqui não aceitou, o governo aqui não quis assumir esse compromisso. Mas pelo menos nós estamos participando de um processo que estanca a inflação e faz com que a inflação baixe, e já é algum começo bom. Senador Albano Franco, o que o senhor espera do governo nesse pacto? Uma das cláusulas fundamentais para que fosse possível esse pacto é a cláusula que obriga que até 30 dias o governo vai apresentar com definições um programa de saneamento das finanças públicas. E através desse programa o governo vai mostrar e demonstrar à sociedade brasileira que efetivamente vai efetuar austeridade monetária e fiscal. E o que o senhor está imaginando que venha a ser esse tal pacote fiscal que vem aí, essa otenização do IPI? O senhor não está com medo disso? Tivemos a certeza, através da palavra oficial do ministro Maílson da Nóbrega, que nenhuma medida, nenhum pacote, nenhuma delegação de poderes será feita pelo Executivo sem ouvir
os membros do pacto, o comitê executivo do pacto. Senhor Medeiros, e se a inflação for maior do que 26,5% agora em novembro e 25% em dezembro? Como é que ficam os salários? Os trabalhadores têm que buscar a diferença, os sindicatos têm que buscar, vão contar com o nosso apoio, e significa o seguinte, que o fracassou. E nós não podemos admitir o fracasso, não pode fracassar. O governo tem que participar, os governos estaduais têm que participar, os prefeitos têm que participar, está aberto para que todo mundo participe. Não se pode agora é pecar pela omissão. Vamos lá, vamos nos juntar e fazer com que a inflação caia, com que a coisa não fracasse. Porque mais um fracasso perde-se a esperança. E um povo que perdeu a esperança perde tudo. Senador, quais são os próximos passos que os membros das negociações do pacto vão tomar agora? O sucesso desse pacto, Paulo Henrique, é a adesão. Por isso que os empresários tiveram cuidado e o zelo ao estabelecer percentuais viáveis, compatíveis com a realidade, mesmo com algum sacrifício para determinados setores industriais cujos preços estão defasados. E nos próximos dias, já no próximo dia 8, as comissões técnicas estarão se reunindo com o governo para o governo mostrar os primeiros passos no sentido do saneamento das finanças públicas. E na mesma semana, o Comitê Empresarial dos Trabalhadores e do governo voltarão a se reunir para a questão do acompanhamento dos preços e dos percentuais fixados no pacto. O senhor acha, senhor Medeiros, que a hiperinflação não vai mais ocorrer depois que foi firmado esse pacto? Eu acho que não vai. Se tiver adesão ao pacto, principalmente do governo, dos empresários, os empresários cumprirem com sua palavra, é necessária a fiscalização nossa e a adesão de toda a sociedade, que os sindicatos todos participem, a CGT, a CUT, venham participar. O senhor está disposto a ir para a rua, para o supermercado, com lista na mão para controlar os preços desses produtos básicos? Eu estou disposto, eu acho que essa é a tarefa principal minha agora. Eu estou licenciado da presidência do meu sindicato, por 20 dias, está tudo funcionando bem, o piloto automático está ligado, o sindicato não tem problema, e eu vou participar do controle de preços, ajudar a população, sabe, ajudar os sindicatos, ajudar a sociedade de bairro, que é fundamental que a gente seja cidadão, controlemos os preços. Melhora o desempenho da indústria. O índice de produção industrial do IBGE revela que a economia começa a descontar as perdas acumuladas no início do ano, mas o resultado ainda é negativo, menos 2,3 até setembro. Um bom sinal de reação da economia já no mês de outubro foi o crescimento da produção e das vendas da indústria automobilística. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes, as vendas aumentaram 12% em relação a setembro. Nossos próximos assuntos. Uma pesquisa nos Estados Unidos revela que o candidato democrata diminui a diferença na reta final da campanha. E a União Soviética suspende a retirada das tropas do Afeganistão. Você vai saber por quê daqui a pouco. Dijon, a marca. Mais 1 milhão de brasileiros a pé. Mais 10 mil empresas sem microcomputadores. Menos 20 mil tratores nas lavouras. Mais 200 mil lares sem videocassete. Menos 100 mil caminhões nas estradas. Tudo isso seria uma dura realidade se não existisse o sistema de consórcio. Sistema de consórcio 25 anos, você pode confiar. O que você está vendo a 340 km por hora é um dos laboratórios que a Shell usa para pesquisar e desenvolver sua tecnologia de líder mundial em lubrificantes. A tecnologia que você tem no Brasil com Shell Super e Luma Super. Não perca domingo no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, o que é o vestibular do empresário. O primeiro passo para abrir uma empresa. O desafio do crescimento, um pequeno empresário que apostou tudo num sonho e se deu bem. Uma boa notícia para os pequenos empresários que precisam do Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, SEBRAE. O sistema SEBRAE não está extinto, não foi extinto e não será extinto. Domingo às 7h25, um encontro marcado com pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco Nacional, tranquilo, confiante, cliente do Nacional é assim, especial e remunerado.
A Justiça Suíça descobre uma operação de lavagem de dinheiro sujo da conexão libanesa do tráfico de heroína no valor de $1 bilhão, cerca de 800 bilhões de cruzados. O dinheiro era movimentado entre contas bancárias de empresas fantasmas para ter a aparência de ter sido ganho honestamente. 2 libaneses estão presos e as contas estão bloqueadas. A União Soviética suspende a retirada do Afeganistão e manda mais armas para o governo combater os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e pelo Paquistão. O governo de Moscou acusa a guerrilha muçulmana de não cumprir o acordo negociado pela ONU. Os rebeldes atacaram mais de 500 vezes desde que começou a retirada soviética há 6 meses. 50 mil soldados soviéticos já foram para casa. Os outros 55 mil iam sair do Afeganistão a partir deste mês. Esta semana, o exército afegão começou a usar novos mísseis soviéticos de longo alcance. E os Estados Unidos acusaram hoje a União Soviética de aumentar a tensão e criar incerteza sobre a retirada das forças que invadiram o Afeganistão há quase 9 anos. O ônibus espacial norte-americano Atlantis vai pôr em órbita um gigantesco satélite militar para espionar a União Soviética. A data de lançamento do Atlantis é segredo por causa da missão super secreta, mas deve ser ainda este mês. O candidato Michael Dukakis avança na reta final da campanha pela presidência dos Estados Unidos. A última pesquisa da rede de televisão CBS revela que a vantagem de George Bush caiu agora para 7%. Em Nova York, Paulo Francis entrevista o editor-chefe da mais importante publicação liberal norte-americana. Victor Navarsky é o editor-chefe da publicação liberal mais importante dos Estados Unidos, The Nation, A Nação, e é o autor de 2 livros sobre a justiça nos tempos dos Kennedys e sobre as delações na era de Joe McCarthy, do anticomunismo. Mr. Navarsky, essa campanha está apertando nos estados mais populosos nesses últimos dias. O senhor acha que Dukakis tem uma chance ainda de ganhar? I think there's still time. That doesn't mean he's going to be able to Acho que ainda há tempo. Não quero dizer que ele vai vencer, mas há um movimento pendular muito rápido nesta campanha. Dukakis estava na frente 17% em setembro. Agora Bush está ganhando por 10%. Pode virar nos últimos dias. A parte das táticas de Dukakis são horrendas. Quem é Dukakis? Eu não sei, o senhor sabe? Well, I don't think any of us knows what Não sei se se pode conhecer tão bem uma figura pública, mas Bush foi diretor da CIA, mestre da mentira, e Dukakis, como vereador e como governador de Massachusetts, tem uma carreira que é um livro aberto. É liberal em questões sociais e econômicas e em política externa é um internacionalista. É a favor das Nações Unidas, foi contra a invasão de Granada e contra o bombardeio da Líbia. Você vai ver daqui a pouco os novos números da AIDS no Brasil e no mundo. E a soprano americana Prilly Milo está no Brasil para uma série de apresentações e deu uma canja para o Jornal da Globo. Você vai ver. Hoje em dia, para comprar certo, é preciso ver os 2 lados da questão. A garantia de quem vende, a maneira de pagar. Mas sob qualquer ponto de vista, eu garanto, a solução é o consórcio Eldorado. O consórcio sem risco. Toda a linha Ford com a nossa garantia de entrega. Venha conferir. Avenida Rio Branco, 108, 26º andar. Consórcio Eldorado. Telefone 221-3886. ABBA, de volta em 14 músicas que marcaram nossas vidas. Os grandes sucessos de ABBA em discos e fitas Som Livre. Globo Rural apresenta Como Criar, a revista certa para quem quer começar ou melhorar a criação. As técnicas, o mercado, os segredos. Nesta edição, porco,
cabra e ovelha. Como criar uma revista da Editora Globo nas bancas. O mais novo relatório da Organização Mundial de Saúde sobre AIDS revela que o Brasil tem 3.687 casos. Brasília e os Estados Unidos, do Rio de Janeiro, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, têm o maior número de pessoas contaminadas, segundo o relatório. Os Estados Unidos, aí sim, esses continuam com o maior número de casos. O Brasil está em quarto agora. Mas é na França onde a doença mais cresceu nas últimas semanas. Dia 1º de dezembro vai ser o Dia Mundial contra a AIDS. Esporte. O Fluminense é o único clube que pode garantir sua classificação na rodada deste final de semana da Copa União. Juca Kfouri. Chegou a hora da verdade na Copa União. A penúltima rodada do primeiro turno tem 6 jogos decisivos para 10 clubes, 4 clássicos muito equilibrados e um jogo para encantar os nostálgicos. No sábado, o primeiro clássico é decisivo para Fluminense e Guarani. Uma vitória e o Flu já estará entre os 4 finalistas da Copa União. O Guarani também precisa vencer para continuar na luta. No domingo, mais 3 clássicos. Cruzeiro e Flamengo, importante só para a classificação do rubro-negro, mas marca o duelo entre o ex-técnico da seleção, Tele Santana, e o atual, Carlos Alberto Silva. 2 amigos de estilos bem parecidos. Em Porto Alegre, Inter e Bahia fazem outro jogão importante para os dois. Inter vice-líder do Grupo A e Bahia líder do Grupo B, ao lado do Vasco. Vasco que pega o Atlético Mineiro, outro vice-líder do Grupo A, os dois também precisando da vitória. E ainda vamos ter o jogo Português e Grêmio no Canindé, decisivo para a esperança de ambos, além do nostálgico Palmeiras e Curitiba, marcando a reabertura de um colorido Pacaembu e repetindo a partida que inaugurou o mais simpático estádio de São Paulo 48 anos atrás. Melhor que essa rodada, só 2 dessas. O Instituto de Cooperação Ibero-Americano e a agência de notícias espanhola EFE divulgaram esta noite no Rio os ganhadores do Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha. Este ano, o Brasil foi escolhido como sede do júri. O Prêmio Rei da Espanha é dedicado aos melhores trabalhos em rádio, televisão, jornal e fotografia. A solenidade que divulgou o nome dos premiados foi no Palácio das Laranjeiras, no Rio. Este ano, os vencedores foram 2 colombianos, 2 argentinos, 1 cubano e 1 da República Dominicana. O governador do Rio, Moreira Franco, recebeu do presidente da agência de notícias EFE o troféu Paloma, uma pomba que representa o primeiro meio de comunicação. O ex-presidente da Colômbia, Belisário Bettencourt, também fez parte do júri. Cada vencedor vai receber um prêmio de $8.000 mês que vem em Madrid. Foi entregue agora à noite no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o prêmio Lei Sarney, criado no ano passado. São 47 ganhadores de 12 áreas culturais. Entre os premiados estão Caetano Veloso como melhor intérprete e Darcy Ribeiro por sua atuação literária. O prêmio Revelação em Produção Cinematográfica ficou para Paulo César Ferreira. Na cerimônia de entrega do prêmio, o presidente Sarney foi representado pelo ministro da Cultura, José Aparecido. Uma das melhores cantoras de ópera do mundo está no Brasil. É a soprano americana Aprile Millo, que veio fazer 3 apresentações. Aprile Millo vai ser acompanhada pela Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, regida pelo maestro americano Eugene Cohn. Durante o ensaio hoje em Brasília, ela deu uma canja especial para o Jornal da Globo. Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le sposi, le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, o benedetta, di tue materne viscere, Gesù.
escritor Antônio Calado é um frequentador assíduo e apaixonado de um dos lugares mais bonitos do Rio, o Jardim Botânico. Calado até escreveu um livro que se passa lá, Concerto Carioca. Mas no Jardim Botânico, lugar bom de namorar, moram dois amantes que não podem se encontrar. Na mitologia grega, Narciso era um homem muito bonito que adorava ficar se admirando. E todas as mulheres eram absolutamente apaixonadas por ele. Uma delas era Eco, mas ele não dava a menor bola para nenhuma delas, nem para Eco. E ela foi ficando tão desapontada que ela foi definhando e se tornou apenas uma voz. Daí o nome Eco. Bom, no século passado, o mestre Valentim, um escultor brasileiro, resolveu fazer uma escultura da Eco e uma escultura de Narciso. E é uma história interessante. Eu estou aqui com o Antônio Calado, o escritor Antônio Calado, e ele vai contar pra gente o que aconteceu com essas estátuas de Narciso e de Eco. O que aconteceu, Calado? As estátuas, felizmente, como você vai ver, estão preservadas aqui no Jardim Botânico. Mas o que aconteceu com elas foi realmente uma espécie de continuação da história dos desencontros amorosos dos dois personagens. As estátuas foram encomendadas pelo vice-rei, D. Luiz de Vasconcelos, a mestre Valentim. Foram as primeiras fundidas no Brasil para um grande chafariz que o vice-rei queria, voltado para o passeio público, que ainda lá está. O chafariz, infelizmente, não está mais, porque foi quebrado a marreta para que se aumentasse o quartel, que ainda hoje está na Rua Evarista Veiga. Sacrificaram o chafariz, Eco e Narciso, para aumentar o quartel da Rua dos Barbolos. As estátuas, felizmente, foram salvas desse massacre e estão aqui no Jardim Botânico. Então vamos conhecer Narciso e Eco. Vamos visitá-los. Olha como é bonita, a ninfa Eco de mestre Valentim. Ela é bonita mesmo, Calado. Agora ela está olhando para onde? Está olhando para o Narciso, que não olha para ela, né? E cadê o Narciso? O Narciso está a 1 quilômetro de distância. É essa a situação que a gente precisa consertar. Quer dizer que os dois estão separados? Foram separados? De distância. Vieram para cá, foram salvos, tiveram a vida salva. Mas continua a maldição em cima dele. Pronto, chegamos no Narciso. Ele já foi à caça, está com uma ave na cinta, mas de repente descobriu uma água na frente dele e pronto, está se olhando. Como diz Caetano Veloso, ele acha feio tudo que não é espelho. É isso aí. Mas vamos ver se a gente reaproxima esses dois. Pelo menos, quem sabe, os dois juntos, pode ser que um dia a mágica funcione. Vamos fazer uma mágica, então? Vamos fazer a mágica.